Bem-vindos a mais um item aqui do nosso ciclo de conversas sobre a Chapada Diamantina e alguns conceitos gerais também, porque é importante a gente relembrar alguns conceitos. O tema central de hoje, então, é a nossa hidrogeologia kárstica. Muito bem. Hidrogeologia. Vamos relembrar alguns conceitos. Em primeiro lugar, geologia. Todo mundo lembra o que é, do que trata a geologia? Rapidamente, senão fica a tarde inteira, né? Geologia estuda os processos e materiais, vamos dizer assim, materiais e processos do nosso sistema Terra, do planeta. Então, a interação entre os diferentes materiais e os processos envolvidos, decomposição, deposição, compactação, transformação. E hoje vamos colocar um elemento nesse ciclo, nesse mecanismo todo, nesses processos, a água. Então, a água é uma coisa importante. Olha, água, H2O. Lembra? Formulinha básica. Muito bem. A hidrogeologia, então, é a água no sistema Terra, água no planeta. E aí nós temos que lembrar de onde vem a água. Bom, hoje em dia temos um grande reservatório, a água está circulando, então nós temos que lembrar rapidamente alguma coisa do ciclo da água. Então, atualmente, nos tempos, o ciclo da água, ou seja, a movimentação da água no sistema Terra, nos últimos bilhões de anos, vamos dizer assim, né? Nós vamos ter que sintetizar aqui rapidamente um esqueminha. Tracejado, nível do mar. Por que eu boto o nível do mar aqui? As águas que circulam sobre as áreas emersas, né, tendem a escoar pela força da gravidade em direção a um lugar onde não tem mais, vamos dizer assim, descer em superfície. Portanto, ela escoa em superfície. E aí, da onde vem a água, ou no nosso ciclo d'água, né? No ciclo rápido, principalmente da água atmosférica. Então, a precipitação, chuva, nome chique para chuva, né? Precipitação atmosférica. Essa precipitação, então, vai cair sobre a superfície terrestre, que é a superfície terrestre com os diferentes materiais, né? Aqui, um peixinho aqui, lunar. E essa água, então, batendo em superfície, uma parte vai, olha a seta, vai escoar em superfície. É o escoamento superficial. Então, bateu na superfície, escoa em direção ao nível de base final, né? Em qualquer lugar, lá, nível do mar. Outra parte, vou até botar em outra cor, o que não escoa em superfície, dependendo do material, do que ela fez, vai penetrar em subsuperfície. Essa água que penetra em subsuperfície vai receber aqui uma letra I. Esse I vem da onde? Vem da infiltração. Então, I aqui, infiltração. A água que penetra em subsuperfície. Mas às vezes é assim, depende do quê? Da capacidade de absorção desse material. Então, a água bate, parte escoa, uma parte vai infiltrar. Muito bem, a infiltração. E essa infiltração vai alimentar algo que a gente vai chamar de, vamos lá, né? Vamos ver quem já está pensando. Qual vai ser o nome dessa água que infiltrou? Infiltrou. Olha só, infiltrou. Temos aqui algo muito famoso. Água subterrânea. Vocês que frequentam cavernas, ele vai lá, encontra um rio lá na caverna, essa água vai ser chamada do quê? Água subterrânea. Infiltrou. Muito bem. Essa água subterrânea, ela tem também um fluxo. Você vê que todas, né, tem um movimento envolvido. Uma seta, essa seta indica movimento.
essa água ela vai fluir, dependendo do material, e também vai em direção ao nosso nível de base final, que seriam os oceanos. Muito bem. Então, né, força da gravidade, a água não sobe o morro, a água desce normalmente o morro. Muito bem. Infiltração. Extremamente importante no nosso ciclo d'água. Então, né, escoamento superficial, que vai ser chamado aqui de ter um símbolo internacional, que é o R. Pergunta por que R? R vem de um termo em inglês, que é o runoff, mas é o nosso escoamento superficial. Traduzindo, vai do nosso ciclo d'água lá, normalmente é R. Escoamento superficial, infiltração. E o que mais? Bateu, escoou. Bateu, infiltrou. Bateu uma parte, vai voltar para a atmosfera na forma gasosa. Então, nós temos algo que volta. Essa seta, olha só. Algo volta, que vai ser chamada da nossa evapotranspiração. Evapotranspiração. Evaporou. Então, nós temos um movimento envolvido aqui, né? Que é o ciclo d'água. Por que eu estou falando disso? Muito bem, você quer falar de ciclo d'água ou vai falar de água subterrânea, ou de hidrogeologia, ou de karst? Vou falar de tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque água, sistema terra, materiais, e aí vem essa palavra junto aqui, né? Aqui na forma de um adjetivo. Então, nós vamos ter que dar um enfoque aqui para uma água que circula no sistema kárstico. E aí, mais uma vez, nós temos que lembrar alguns conceitos básicos. Ó, lembra da água subterrânea? Está fluindo aqui. Muito bem. Será que essa água subterrânea flui em algum espaço vazio? Será que tem... Como é que essa água circula em subsuperfície? E aí nós vamos ter que lembrar rapidamente de alguns conceitos aqui sobre aquíferos. Aquíferos. O que vem a ser um aquífero? Aquífero é o corpo de água subterrânea. O corpo, que corpo é esse? É um material terrestre, é alguma rocha, algum sedimento, algum material terrestre que vai armazenar água. Muito bem, armazenar água. Mas não adianta só armazenar, tem que permitir o fluxo. Tá? Você tem alguns materiais terrestres que armazenam muita água, muita argila, material argiloso. Ele armazena água, mas ele impede o movimento da água. Então, não é um bom aquífero. Então, olha só, os aquíferos é o corpo de água subterrânea. E os aquíferos dependem, ou seja, né, como é que essa água vai ser armazenada? Depende do espaço vazio. Que tipo de espaço vazio nós temos nas rochas ou nos materiais terrestres que poderiam armazenar e permitir o fluxo de água? Vamos ter que lembrar de um conceito que é a nossa porosidade. Porosidade é um poro. A caverna, por exemplo. Você pode dizer que é o seguinte, caverna simplesmente é um grande... Se você tem acesso, lógico, a caverna tem que ter acesso ao ser humano. Então, é um poro na rocha. Você entra é um poro, um espaço vazio. Só que esses poros, eles podem variar de tamanho. De alguns milímetros, frações de milímetros, e eventualmente alguns metros ou até dezenas de metros. E aí nós vamos simplificar toda a história geológica aqui. Os materiais terrestres, eu vou botar tudo num saco e não me interessa se ele é verde, azul, se tem feldspato, se tem com algum mineral, ou eu quero só saber qual é o tipo de espaço vazio. E os 3 tipos de espaço vazio que nós temos, né? Vou botar aqui uma caixinha. 1, 2, cabe a terceira? Talvez. Se não couber aqui, a gente faz a caixinha lá do lado, arranca essa tela. Né? Tranquilo? Então, primeiro tipo de poro. Eu não trouxe aqui um balde cheio de areia. Né? Areia quartzosa, ou areia qualquer. Né? Você pega a água, joga nessa areia
e a água rapidamente é absorvida, penetra nessa areia. E esse tipo de material, ele vai ser chamado de... é um arenito, é um siltito, é um conglomerado, é um não sei o quê. Não vem ao caso. Mas tem um espaço vazio aqui, entre os grãos, onde a água pode circular e ser armazenada. O que é esse amarelinho? H2O. Muito bem. Esse tipo de poro, não botei escala ainda, não tem que falar sobre a escala, né? É chamado de uma porosidade intergranular entre os grãos. Uma escala mais ou menos genérica, naquele balde cheio de areia, um grãozinho de areia pode variar de quanto? Em torno de 1 milímetro, meio milímetro. Então, eu vou colocar aqui, algo genérico, 1 centímetro. Então, esse aqui é grandão. Não, eu vou colocar uma outra escala aqui, 1 milímetro. Sim, pode variar. Um cascalho com seixos, calhaus, né? Um cascalho com areia entre os calhaus, entre os seixos, pode variar muito, mas essa é uma ideia do tamanho. Porosidade intergranular, ela é característica de sedimentos e rochas sedimentares, principalmente, né? Então, rochas sedimentares, um arenito, esse balde de areia, se sofrer uma compactação, uma diagênese, ou seja, em profundidade da crosta, se compactado, ele vai se transformar num arenito, né? Simplificando um pouquinho a história. Então, sedimentos e rochas sedimentares, eu vou colocar aqui um exemplo, arenito. Lembrando, ito, terminação de rocha, né? A rocha feita por grãos de areia é o tamanho do grão, não é a natureza desse grão, a mineralogia dele. Pode variar de mineralogia, grão de quartzo, grão de feldspato e outros minerais. Segundo tipo, agora vem, né? O quadrinho. Esse quadrinho vai mudar. Eu vou colocar aqui traços. E todo mundo sabe que a lousa é tridimensional, né? Eu sempre chamo a atenção. Eventualmente, se você vê um traço aqui, isso pode representar um plano. Muito bem. E o plano cortando a lousa. Tem que exercitar a mente para a gente interpretar a nossa lousa. Olha só, um plano aqui, outro plano aqui, outro plano aqui, outro plano. E esses planos se interceptam ou não. Então, é um conjunto de superfícies meio planares. São superfícies. Diz aqui, uma outra superfície. Muito bem. Então, olha só, mudou completamente o aspecto. Esse tipo de porosidade é chamado de porosidade de fratura. Então, porosidade de fratura. São descontinuidades na rocha. Olha só, o que é uma fratura? A fratura exposta, né? Quebrou o osso. Não. Aqui, materiais quando sofrem compressão, ou sofrem um esforço. Estou comprimindo. Quebrou o giz aqui, fraturou. Fraturou, mas não está aberto. Está fechado. Agora está aberto. Está fechado. Então, os materiais terrestres, na tectônica de placas, ou seja, nos movimentos da crosta, né, da litosfera, a crosta se movimenta e ela sofre esforços, o terremoto. O terremoto é consequência de um esforço na crosta, onde a crosta eventualmente rompe. Nessa ruptura, solta uma vibração e gera uma onda que vai ser o nosso terremoto, o sismo. Muitas fraturas não geram sismo, e em profundidade maior. Então, os materiais terrestres sofrem deformações, e um tipo de deformação é o fraturamento, é a quebra. Ele não tem um comportamento plástico, mas ainda tem um comportamento rígido. Mais em profundidade, esse mesmo material, com aquecimento, né, pode eventualmente sofrer
deformações mais plásticas, né? Um chicletão, o giz vai virar um chicletão lá embaixo, em profundidade. Muito bem. Então, fratura. Só para lembrar de onde vem essas fraturas. Fraturas, então, são descontinuidades, são superfícies que geram descontinuidades na rocha. Tá? Aqui, ó, está descontínuo. Bem, tem uma fratura. Muito bem. Muito bem. E essa fratura aqui, ó, está fechada. Entra água nela? Boa pergunta. Traz um balde de água e joga aqui em cima para ver se entra água. Esse é o ponto. Fraturou. Então, aqui um rascunho, né? Em profundidade lá, um material sofrendo esforços, né? E aí sofre algumas rupturas. Mas isso aqui em quilômetros de profundidade. Então, aqui tem uma pressão litostática. Esse bicho aqui está numa pressão, ele quebrou, mas a fratura não abre. Sim, mas com os movimentos da crosta, esse material, olha a seta de novo, movimento. Esse material é levado para a superfície. Um granito, todo mundo vai falar de um granito, né? Muito bem, um granito não se formou em superfície? Quilômetros, dezenas, centenas de quilômetros de profundidade. Quem trouxe ele para a superfície? Movimentos da litosfera. Tá? A litosfera se movimentando, arqueando, e traz esse bicho aqui para cima. Não é rápido, né? Demora. Nesse movimento que sobe, essa pressão é cancelada. Então, esse material sobe, olha só. Esse material sobe, ó, o nosso granito que cristalizou aqui embaixo, ó. Normalmente o granitão aqui, né, com cruzinha. Ele vai subir, se ele chegou aqui, o que acontece? Não tem mais essa pressão. Portanto, esse granito, ele vai sofrer um alívio de carga, ó, um alívio de carga. Né? É que nem a gente carregando lá, né, um fardo pesado, né? E quando você libera esse fardo, você alívio de pressão. Nesse alívio de pressão, o material tende a expandir. Olha a seta de novo, olha o movimento, expansão. Isso é extremamente importante. Para falar de água. Então, alívio de carga, ó. Alívio de carga, dessa pressão litostática, né? Lito é rocha. Né? Essa pressão liberou. Nesse alívio, o material é sólido. Se ele sofreu algum tipo de fratura em profundidade, nesse esforço, a tendência, quando sobe em superfície, é a expansão do material. E como ele vai expandir? Descolando, então ampliando aqui essa fratura, ó, né? Essa fratura, o material vai abrir. Essa fratura vai tender a ter uma abertura. Abriu, dá uma abertura, mas abertura o quê? De 1 metro? Não, são frações de milímetros e eventualmente alguns milímetros, frações de milímetros. O corpo expande e vai, né, vamos dizer, vai descolando essas descontinuidades, abrindo espaço. Abrindo espaço, então aqui voltando, aqui um granitão aqui. Se tiver a fratura, olha aqui o que eu desenhei. Muito bem, então, eventualmente, nesse material, se tiver uma fratura, a água é capaz de infiltrar ao longo dessa descontinuidade. Infiltração num material que tem uma porosidade de fratura. Muito bem, porosidade de fratura. Escala, já vou mudar aqui, ó. 1 metro. Exemplo, botei lá um exemplo de uma rocha ígnea, um granito. Mas, por que não colocar já aqui uma rocha que a gente já conhece? Ó, um calcário. Por que não colocar um calcário? Porque, afinal, nós temos que direcionar isso para essa história toda, para algo que é kárstico. E a gente já viu que o sistema kárstico ocorre principalmente em rochas solúveis, entre as quais se ressalta as rochas carbonáticas, e o nosso exemplo clássico são os calcários, dolomitos, né? Lembra disso? Muito bem.
Voltando aqui, um calcário. Mas o calcário vai ter fratura? Sim, senhor. A rocha carbonática. Por exemplo, as rochas carbonáticas que bordejam lá o nosso espinhaço lá, né? A Chapada Diamantina, as terras baixas, lá que a gente já falou, né? O grupo Una, os calcários. Observando esses calcários, vocês vão notar que existem traços, eventualmente, aliás, traços branquinhos e coisas assim, né? São as fraturas. E esse material, ele sofreu uma diagênese, ele sofreu um início de metamorfismo em profundidade na litosfera, né? Acumulou material carbonático, esse material carbonático foi, né, entrou em subsidência, mas compactou, metamorfizou. Então, olha só, vou aproveitar essa dobra aqui, ó. Dobrou, comprimiu, e a rocha carbonática lá, o calcário, sofreu fraturamento. Ele fraturou, ele estava com um comportamento rígido, e nessa compressão ele sofreu rupturas. Exatamente, então, o nosso calcário. E tem uma coisa muito interessante também, né? O calcário é uma rocha sedimentar, vocês lembram? Tem camadas de deposição. Essas camadas de deposição também podem descolar e formar superfícies que permitem infiltração. Esse aqui é a probabilidade de fratura. Agora vem o nosso terceiro tipo, e esse terceiro tipo é o que caracteriza o sistema kárstico, né? Então, aqui nós vamos falar agora de uma porosidade. Porosidade, estou abreviando aqui para ser mais rápido. Porosidade de condutos. Um conduto. Então, tubos, é um encanamento. Essa água vai circular através da rocha ao longo de espaços maiores interconectados que vão gerar um sistema de circulação ao longo de condutos. A caverna pode ser classificada simplesmente como um conduto. Sim, mas existem cavernas que não são acessíveis. Então, olha só, vocês lembram, né? Às vezes a caverna ela vira um tubinho. Também, mas esse tubinho é capaz de transmitir água. Então, isso é extremamente importante. A porosidade de conduto. E agora o nosso desenho vai mudar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui, ó. Não é uma minhoca, não. É um tubo. Olha só. 3D, olha só, um tubo. E a água, então, a água está em amarelinho, a água vai circular. Como eu estou fazendo o fluxo da água, o fluxo turbulento, né? Tem espaço. Aqui a água vai percolar ao longo de fratura, infiltra e circula. Porosidade de conduto. E essa porosidade de conduto, olha só, ela segue nosso padrão das fraturas. Esse conduto, ele não é aleatório, né? Não é um cupim que escavou o calcário. Quem vai escavar o calcário é um processo de dissolução, é uma rocha solúvel, né? E outra hora nós vamos falar sobre os processos de dissolução das rochas, e principalmente das rochas carbonáticas. Então, esse conceito então, a solubilidade da rocha. E por que só nesse caminho? Olha só como ela coincide com a direção das fraturas, no processo né, de abertura, nós vamos, então, ter um aquífero de fratura, e esse aquífero de fratura vai ser transformado num aquífero de conduto, ó, conduto. AF, aquífero de fratura, e aqui, ó, AC, aquífero de conduto. É a transformação desse aquífero de conduto, então ele tem uma herança de estruturas pré-existentes. Ele não é aleatório. Perfeito. Então, esse conduto ele vai sofrer uma abertura ao longo de uma estrutura, de uma descontinuidade. E aí sim, através da dissolução, é gerado esse poro que vai ser o conduto. Esse tipo de poro, ele caracteriza rochas solúveis. Então, você não vai procurar um conduto num granito. Eventualmente, quando eu falo assim,
é porque você tem que imaginar um monte de coisa. Mas no arenito, né? Existem cavernas de arenito. Aliás, todo mundo conhece a Gruta do Lapão. Já ouviu falar da Gruta do Lapão? Em Lençóis, né? Aí, pô, cavernão, um conduto, tem lá um condutinho lá, tem uns condutinhos lá. Mas que rocha é aquela? São os quartzitos, alguns chamam de metarenito, né? Porque é um arenito com início de metamorfismo. Olha só, né? Então, existem algumas exceções. As rochas silicicláticas, são arenitos e quartzitos, eventualmente podem desenvolver feições de aquífero de conduto, mas não é aquela festa de uma rede de condutos, né? Que nem nos calcários. Muito bem. Então, rochas solúveis, e nosso exemplo aqui, calcário, dolomito, assim por diante. Eu vou fazer duas coisas rapidinho. Primeiro, andando na região, na Iraquara, por exemplo, né? Pode ser Iraquara, pode ser Nova Redenção, vamos falar Nova Redenção, Itaitê, já que estamos na Chapada, né? São as bordas da Chapada, as terras, as planícies carbonáticas. Andando nessa superfície, quem já andou lá, né? Eu vou fazer um perfil assim, andando lá, andando, né? É a linha que eu estou andando, é uma linha. Eu tenho que imaginar o que acontece em profundidade. Acabou. Assim. Então, vamos botar aqui, o indivíduo andando aí. Afundou. Aí, olha esse negócio aqui. Em mapa, né? Ele vai ver que, de repente, aqui, ele vai demarcar uma feição circular e, lembrando o nosso ciclo d'água, se chover aqui, a água converge, O que é isso aqui? Escoamento superficial. Lembra do escoamento superficial? A água converge. Aí ele vai falar assim, ele chama de dolina. Uma depressão, uma área deprimida, né? E meio circular, mas converge para um ponto central. Isso aqui, aqui eu estou em perfil e aqui eu estou em mapa. Perfil, plano vertical. Mapa, plano horizontal. Então, a dolina, eu estou delineando aqui no plano horizontal. Você quer entender ela no plano vertical, você tem que olhar aqui, nesse plano. Tem que olhar no corte, não cortar mesmo. A água, então, converge. E aí, eventualmente, aqui, tem um ponto onde a água infiltra. Aqui é outro ponto onde a água infiltra. Mas ele está andando num material aqui meio... aquele material avermelhado. Tem um monte de coisa de plástico, de fragmento. Genericamente, a gente fala, nós estamos andando no solo. A terra, né? Aquela terra avermelhada, assim. Às vezes um bloco de rocha no meio. Aí o cidadão inventou lá, né? Vou cavar aqui, vou cavar para ver, vou fazer um poço. Aí cavou, e achou que a nossa... o que eu estou desenhando aqui, Agora sim, né? É a minha tremedeira? Não é não. E cavou fundo, você pode ver isso muito bem, a espessura desse material, andando na região de Itaitê, a dolina lá de Iraquara, na cidade tem até um anfiteatro agora, né? Na cidade tem um anfiteatro, na dolina. Mas o que é essa superfície? Sim, essa superfície, às vezes ela vem aqui, esse aqui é a rocha. Então, aqui nós temos a estrutura, vou botar aqui a estratificação dessa rocha, as camadas, né? Então, isso aqui é a rocha carbonática. E essa coisa ondulada aqui é o topo rochoso. Uma feição muito importante no nosso esquema. Topo rochoso. É o topo da rocha. Aqui é solo. É o material residual, às vezes transportado, não vem ao caso, mas aqui tem um material que característica inconsolidada, né? É um material mais terroso, arenoso, com alguns blocos no meio, né?
Tem uns blocos de rocha aqui, tem aquelas torres de cana lá, aquele material ferruginoso. Porque a história, né? A história geológica de uma rocha exposta, bem, né? Aí tem milhões de anos de exposição, tem muita história aí. E aí, eventualmente, entrou aqui e achou um outro negócio aqui, ó, um buracão aqui, né? Aqui, ó, lá para doce aqui, com sedimentos, né? Aí ele entrou em outro lugar e achou uma caverna. Essa caverna vem aqui assim, entrou aqui, ó, apareceu aqui. Que tem um outro polo enorme. Mas está tudo seco por enquanto aqui, né? Cadê a água nisso? Estou falando de hidrogeologia, então tem que botar água nisso. Ponto de absorção, olha só. Ah, sim, vamos botar água, né? Ó, aqui essa seta é a água. Aqui tem um ponto que absorve mais água. Opa, então aqui tem que ter, ó, aqui nós vamos conectar como se fosse um funil na rocha, olha só, né? Tem um conduto aqui, um conduto vertical, olha só. Então, essa água, vamos colocar aqui na época mais chuvosa, P de precipitação, bate em superfície, uma parte escoa, outra parte infiltra. Nessa infiltração, essa água tem uma percolação aqui, num material, vai bater na rocha aqui, batendo na rocha. Se não tiver aqui algum mecanismo de absorção, essa rocha vai absorver como? Ou pelo sistema, pelo aquífero, olha só, né? Não, ainda não é aquífero. Pelo sistema de fraturas, então essa água eventualmente vem aqui e consegue infiltrar nesse material agora que é rocha, que é solo. Aqui, aquífero. Que tipo de aquífero é esse? Você já sabe, né? Ó, porosidade intergranular. Aqui tem a porosidade intergranular. Né? É uma dinâmica de fluxo completamente diferente dessa dinâmica de fluxo aqui. Aqui nós vamos encontrar um aquífero agora com um aquífero de fratura. Essa água, ó, entrando aqui, opa, a fratura interceptou a caverna, vai infiltrar aqui, ó, o gotejamento. Esse condutinho aqui, ó, e tem isso, né? Vocês conhecem, eu vou inventar um negócio, mas pode acontecer, ó. Conectou aqui um tubinho, você vê lá um tubinho, numa época onde tem mais água, eventualmente jorra uma aguinha aqui, ó, né? Tem um gotejamento muito rápido. Então, jorra uma aguinha aqui, olha só, tem água entrando aqui. Né? Muito bem. Então, aqui nós temos um AF, hidrogeologia cárstica. Básico, isso é básico, né? Ó, chove, agora botar um período de muita chuva. É, né? Olha só, já houve, né? Vocês sabem que Chapada Diamantina tem uma história geológica climática dos últimos centenas ou dezenas de milhares de anos, uma história climática muito variada, com períodos muito pluviosos, com Mata Atlântica, tudo cobrindo lá, água à vontade escoando. Tá? O que acontece? Esse monte de água vai bater aqui a condutividade hidráulica, aqui o fluxo é muito rápido, aqui o fluxo é lento, sem entrar em detalhe, né? Mas você percebe, né? A água percolada no pau de areia é mais rápido do que você pegar um calcário aqui, jogar água em cima, né? Provavelmente esse calcário não vai absorver água nunca, porque essas fraturas não estão abertas. Vai ter que pegar no sistema natural e a fraturinha tem uma abertura. Mas só para ter o conceito, né? Condutividade hidráulica baixa. O que acontece? Chove, essa água não consegue ser absorvida, então enche tudo de água, olha só. Algo que a gente vai chamar de NA, no nível d'água. O nível d'água separa a zona onde tem ar e água e a zona onde tudo está cheio de água. Opa, inundou o bicho aqui, ó. Só mergulhando agora, ó, cheio d'água. Enche tanto que, eventualmente, esse nível d'água vai subir. O nível d'água subindo, ó, o meu tracejado agora, que tem que botar um vermelho aqui para ressaltar, né? Olha só, o nível d'água subindo. Por isso que eu falo, o rabisco é importante, porque é um desenho animado, né? Olha só, subindo.
Nível d'água subindo. Ó. Nível d'água subiu. E por que eu estou ondulando ele? Depois eu falo disso. O nível d'água não é um plano. Né? Se aqui está absorvendo um pouco mais, ele tende a rebaixar o nível d'água aqui. Aqui absorve menos e fica mais alto. O nível d'água é ondulado. Em terrenos kársticos, uma característica é exatamente essa, hidrogeologia. Ó, topo rochoso. Superfície. Nível d'água? Ah, sim. O nível d'água é algo extremamente irregular. Extremamente irregular o nível d'água. Você pode ver isso perfurando o poço, o pessoal perfura o poço, perfura, seco. Vai alguns metros para lá, perfura, bateu água. Né? Bateu água, pegou a zona saturada. Né? O nível d'água é a zona saturada. A interface, a zona insaturada, a zona saturada em água. Subindo, olha só. Subindo. Isso quer dizer que aqui, ó, tem um acúmulo de água. Ó. Então, aqui é gerado, nesse momento, isso ocorre também em épocas de estiagem, um aquífero, um reservatório de água, mas com um aquífero é o corpo de água de porosidade intergranular. Então, no karst, a gente tem essa associação. Você tem sempre, quase sempre, os 3 tipos de aquíferos. Aqui. Conduto, fratura. Isso é extremamente importante para você entender e trabalhar com o karst, né? Aqui, porosidade intergranular, PF, porosidade de conduto, e a aquífero de conduto. Então, o seu nível de água está aqui, né? Cheio de água aqui, zona saturada. E aqui a água também, né? Percorrendo cheio, preenchendo as fraturas que estão abertas, obviamente. Ah, o nível da água baixou, esse conduto vai ser exposto acima da zona saturada. E, eventualmente, é acessível, uma caverna. Vamos lá, voltando para a hidrogeologia kárstica, a característica mais importante da superfície do terreno kárstico. Então, vamos fazer aqui rapidamente um esqueminha. Ó. Mapa. Mapa é plano horizontal. Esse pontilhado é bravo, né? Quando faz assim, ó, isso que é bom. Você já sabe que eu estou falando aqui dos quartzitos, metalinitos. Então, aqui, os quartzitos do grupo Chapada, né? Quartzito. Olha como é suave aqui, ó. Tijolinho. Mapa, né? Mapa. É um rabisco aqui que é o ponta sul, mais ou menos, da... É bacia do Una. É a região Piraquara está aqui, Seabra, Direcida para cima. Mas eu quero só mostrar o conceito. O que acontece com as águas sobre os que vêm dos lavenitos? Olha um córrego aqui, ó. Vamos dar um nome para esse bicho aqui? Água de rega, lembra? Ou o outro lado. Nossa, agora a memória falhou. Tem um rio que vem aqui, ó. Que, inclusive, ele é meio seco durante o ano, mas na época da chuva, meu, bastante água. Água de rega também. Água de rega. Aí tem aqui um vale. E tem aqui uma entrada. E aqui é Lapa Doce. É, Lapa Doce. Aqui eu estou indo, assim por diante, né? Mas tem um vale aqui que você olha assim, lá tem água. Tem um vale, parece um rio, mas não tem água. Essa água já é absorvida logo aqui no começo. Aqui, ó, simplificando não. Eu vou colocar as feições, a característica de terrenos kársticos. Ó. Entrou no terreno kárstico, esse símbolo aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Esse símbolo, sumidouro. A água sumiu, sumidouro. O contato entre as rochas não kársticas, vamos dizer, insolúveis, e as rochas kársticas, que são mais solúveis, a feição de superfície, do ponto de vista da hidráulica, do movimento de água, são os pontos de absorção. Então, aqui, ó, sumidouro. Isso caracteriza muito, não, é uma das características, para começo de conversa. Sobre a superfície, você já viu lá,
demarcam-se as feições circulares, que eu não vou entrar em detalhe também, de classificação toda, né? Mas existe aqui uma drenagem centrípeta com um sumidouro aqui no centro, que é o ponto de absorção, outro sumidouro. Eventualmente, essa feição evolui com colapso e dá acesso a uma rede de condutos. Então, aqui, ó, dolinas com sumidouro. Outra feição, não, sem complicar, sumidouros. Mas existem as feições também, que aqui eu vou fechar aqui, ó, exagerando um pouco, né? Que são as saídas de água. As saídas de água, ó. Um exemplo de saída d'água, as nascentes da Pratinha. Aqui, ó, a saída da água aqui vai para o rio Santo Antônio, né, o Rio Preto. Então, as águas tendem a fluir para esse nível de base, que é o Rio Preto, e o Rio Preto vai cruzar o espinhaço aqui, né, os quartzitos, e vai lá para o Paraguaçu, né, o nível de base. Então, dessas águas, isso é muito interessante, né? Essas águas todas vão para o Paraguaçu, mas aqui um pouco para norte, né? A Lago do Sumidouro, né? Um pouquinho para a Lago do Sumidouro, lá em cima, a água já inverte, né? A água vai lá para o Rio São Francisco, né? As águas lá ficam em dúvida, né? Ou eu vou para o Atlântico, ou vou para o Rio São Francisco. Né? Bom, voltando para a hidrogeologia cárstica. Então, como é que nós vamos chamar isso aqui? Nascente. Qualquer água que brota de subsuperfície é chamada de nascente. Sim, mas você tem nascente, onde a água brota com fluxo, com vazão baixa, né? E tem nascentes, onde você tem um conduto jorrando água. E essa diferença de vazão caracteriza uma nascente cárstica. Então, esse aqui, né, é uma nascente e nascente cárstica, porque ela é alimentada, né, exagerando aqui, ela é alimentada por uma rede de condutos. E essa rede de condutos, por sua vez, né, ela tem alimentação por fratura, tudo mais, outros condutos, né, é uma rede, um sistema de encanamento. Olha só, então a nossa pergunta foi essa, né? Qual a característica do ponto de vista da hidrogeologia? Mas nesse caso não é nem hidrogeologia, é da hidrologia. Hidrologia, o estudo do movimento da água. Aqui nesse caso, como a gente está associando a rocha, é hidrogeologia. E essas feições são feições de relevo, são feições geomorfológicas. Tá? Terra, morfologia, feições da superfície da Terra. Eu acho que é isso. Da hidrogeologia kárstica, né? Nós temos que lembrar, então, dessa associação dos três aquíferos, né? Os calcários, vamos dizer assim, eu acho que é o único grupo de rochas solúveis, que sempre vão estar associados com esses três tipos de aquíferos. E as feições de superfície, sim, então, uma última observação, isso aqui é como é importante pensar no assunto. Olhando esse mapa, aproveitando, fechando o tema, né? Considerando que você tem aqui precipitação, chuva, precipitação atmosférica, nós vamos ter um escoamento superficial. Aqui, escoamento superficial, né? Na superfície kárstica, o escoamento superficial tende a zero. Não é matemática, não. Tende a zero. Por quê? Porque a água é rapidamente absorvida. A água sobrevive pouco tempo em superfície. A absorção, a infiltração é alta. E com isso a gente fecha os nossos conceitos básicos. Perguntas são bem-vindas, depois você manda para nós aí as perguntas específicas. Abraço a todos. Agradeço a atenção.